Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, são muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida, né? Muitas decisões que precisamos tomar todos os dias, prioridades, né? Escolhas. E em meio a isso tudo, por muitas vezes nos sentimos perdidos, né? Temos o medo de tomar a escolha errada. Deus é uma direção para nós. Então, o intuito desse vídeo é trazer uma direção para sua vida hoje, porque eu acredito que Deus tem isso para nós, né? Tem um caminho que a gente possa seguir. Então, ao longo dessa conversa de hoje, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão precisando decidir na vida de vocês. E eu te convido desde já a vir caminhar comigo. O meu nome é Fabrício. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque assim eu sei que vocês estão engajando com esse tipo de conteúdo e assim eu vou trazer mais vídeos nesse estilo e você também vai estar recebendo, né, esses vídeos. Então começando, quando nós pensamos em afazeres, são muitos, né, gente? Vai desde cuidar da nossa casa até ter tempo para nossa família. E quantos aqui não acabam deixando uma coisa ou outra de lado, né? E como escolher entre uma coisa e outra para fazer? Como escolher entre determinado trabalho ou tentar trabalhar para si mesmo, tentar empreender, quem sabe? Então são questões que geram dúvidas e tem momentos também que nós achamos que não tem como não dar certo se formos por determinado caminho. Mas vamos ver o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5 em diante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então aqui temos um texto em que Deus nos ensina a não confiarmos no nosso próprio entendimento. Ou seja, eu entendo que vídeos de tal forma dão certo, mas será que eu devo confiar nisso? Negativo. Primeiro eu confio no Senhor. Primeiro eu tenho que ver o que o Senhor acha de determinado vídeo que eu estou querendo trazer, por exemplo. E, a, e aqui está dizendo nesse texto para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O que é isso? Reconhecer que se a gente consegue tal coisa é porque o Senhor permite. É conhecer que ele tem aqui o que a gente precisa hoje, né? A direção que a gente precisa hoje, ele tem. E se eu conquistei determinada coisa, foi porque o Senhor me permitiu conquistar. Então isso é reconhecê-lo no meu caminho. Então, outro passo que eu acho importante é se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Inclusive a nossa salvação, que está em Cristo Jesus, tem a ver com isso também, tem a ver com se deixar levar por ele. É por isso que Jesus vai dizer: quando ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, porque o Espírito Santo ele é o nosso guia. Ele nos guia no caminho da salvação e também nos guia em tudo que fazemos hoje, né? Que por muitas vezes tem a ver com a nossa salvação. O que trabalhamos, às vezes a gente está prestes a ir para um trabalho que vai arruinar a nossa vida. Se não tomamos cuidado, se não perguntamos para Deus, às vezes a gente acaba indo achando que vai dar certo, mas não dá. Porque aqui para nós não conhecemos o nosso futuro, nós não sabemos o que está por vir, né? Não dá para saber só por sabedoria humana. Mas se nós confiamos que Deus tem algo bom para nós, que Deus está fazendo algo bom, né? É porque temos esperança, temos fé, temos a fé que é o que nos norteia. Então, sempre dá passos de fé quando estivermos, né, prestes a tomar uma decisão, sempre dá passos de fé. Senhor, eu vou fazer tal coisa assim, assim. O Senhor apoia, o que o Senhor acha? Então, eu vou dando pequenos passinhos. Então, se eu estou prestes a entrar em determinado emprego, às vezes eu converso com algumas pessoas mais experientes. Às vezes eu vejo o que eu sinto, né, a orar a Deus. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai entendendo. E acerca dos afazeres, né? Do que fazer e do não fazer, às vezes é um grande desafio para nós cuidarmos da nossa própria rotina.
Às vezes tem coisas que estão querendo nos aprisionar, como o celular, como as redes sociais, vamos supor, pessoas. Às vezes nós acabamos indo simplesmente no automático e não deixando Deus ocupar o espaço que ele deveria na nossa vida, não fazendo, vivendo para glorificar o nome de Deus. E esses são problemas que precisam ser resolvidos. Então, toda vez que você sentir que não está certo aquilo que você está fazendo e que você souber, né, que não está certo, vou dizer assim, porque não só sentir, mas você sabe não, quando você está abusando de algo, quando você está abusando das redes sociais, quando você não está fazendo tudo que você deveria fazer para ter uma melhor qualidade de vida, por exemplo. Nós, como templos do Espírito Santo, devemos cuidar de nós mesmos também. Então, tudo isso traz norte para a nossa vida. E qual o principal norte que temos? Né? Qual o principal mapa que temos para nos direcionar? A palavra de Deus, porque através da Bíblia você entende sobre como tem que ser o seu relacionamento, como tem que ser a sua vida com os seus pais, por exemplo. E só lendo bastante a palavra e só orando, a gente vai ter uma certa convicção do que está acontecendo e do que pode ou não acontecer na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, nem sempre vamos estar vendo as coisas se materializando na nossa frente, mas aos poucos, através da fé, nós acabamos vendo, nós acabamos entendendo um pouco melhor das coisas de Deus. Então, que nós possamos viver em fé, que nós possamos, como diz nesse texto de Provérbios 5, perdão, Provérbios 3, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor, reconhecer que Ele está no controle da nossa vida e que mesmo não tendo controle de nada, mesmo sendo falho, mesmo todo dia deixando de fazer uma pancada de coisa, Ele ainda está no controle, Ele quer nos dar uma vida em abundância, ou seja, uma vida em que a gente não é escravo de nada e que a gente consegue ser verdadeiros servos de Deus e fazer tudo para a glória de Deus, né? Porque isso é o principal. O meu objetivo aqui, por exemplo, é ser luz na vida de vocês. Então, se vocês me permitem, eu quero continuar trazendo vídeos, quero continuar edificando a vida de vocês. Por isso que eu peço que vocês se inscrevam no canal, né? Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão estar recebendo. Apesar de eu ter ficado um pouco distante esses dias, muito problema, gente, muita coisa. Às vezes fica até difícil ajudar vocês se eu não estou conseguindo lidar nem com os meus próprios problemas, mas Deus ainda está no controle, tudo bem? Esse foi o vídeo, espero que tenha edificado a sua vida. Deixe aqui nos comentários o que você entendeu a respeito disso e se você está melhor, né? Quais são as suas dificuldades em relação a esse assunto. Deixa aí que eu vou tentar estar te respondendo e quem sabe os próximos vídeos eu possa estar trazendo coisas relacionadas ao que você comentou aqui, tudo bem? Esse foi o vídeo, valeu e fiquem com Deus.